Olá, meus irmãos. Hoje nós começaremos uma série de estudos da nossa escola dominical que tratarão dos chamados 5 pontos calvinistas, ou os 5 pontos de Calvino, também conhecidos como os 5 pontos da graça. Esses pontos, eles resumem a visão que os reformados ou calvinistas têm acerca da salvação. São pontos que tratam da soteriologia. Soteriologia é um termo que significa estudo sobre a salvação em Cristo Jesus. E estes 5 pontos são, portanto, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. É curioso perceber que em inglês, na língua inglesa, essas 5 afirmações, elas formam um acróstico onde surge a palavra tulip, ou tulipa em português. É por isso que hoje em dia a tulipa, uma flor muito comum na Holanda, é símbolo do calvinismo. Vem exatamente daí. E hoje, então, nós teremos uma introdução histórica. A partir da próxima lição, a gente vai entrar nestes pontos e entendê-los à luz das Escrituras Sagradas. Mas hoje nós vamos entender por que estes pontos surgiram, de que maneira foram sistematizados e por que isto aconteceu. Bem, portanto, é necessário que a gente entenda alguns aspectos que eu considero interessantes quanto a este assunto. O primeiro é que os 5 pontos de Calvino, ou os 5 pontos calvinistas, não foram escritos por Calvino. É isso mesmo. Estes 5 pontos, eles surgiram cerca de 150 anos depois da morte de João Calvino. O que temos, então, nessa sistematização, a presença, talvez, da segunda ou até terceira geração após o reformador de Genebra. Então, é isso mesmo. Apesar do termo, ele não foi sistematizado. Calvino nunca escreveu acerca desta sistematização que nós conhecemos. Agora, é claro que se chama calvinista ou de Calvino, entre aspas, porque está, obviamente, essa sistematização está baseada no próprio calvinismo, está baseada na doutrina reformada. Então, por isso não é um erro dizer que são 5 pontos calvinistas, apesar de que o reformador, ele mesmo, nunca tenha escrito ou sistematizado da forma como nós conhecemos hoje. Um outro ponto que eu acho importante a gente entender nessa introdução é que os 5 pontos calvinistas, eles não totalizam, eles não são a totalidade do pensamento calvinista ou do pensamento reformado. Não. Muitos acreditam que por serem pessoas que creem e que defendem esses 5 pontos, dizem, eu sou totalmente calvinista. Não, ele não é totalmente calvinista. Ele apenas defende a visão da soteriologia, ou a visão que trata da salvação do homem por meio de Cristo, conforme o calvinismo. Mas o calvinismo é muito, muito, muito mais do que isso, muito mais. A visão reformada, ela tem um conjunto tão amplo de visão e de maneira como ela interpreta as escrituras sagradas, que ela é, inclusive, uma visão de mundo. A visão que eu tenho da política, a visão que eu tenho da família, a visão que eu tenho da igreja, a visão que eu tenho, enfim, é uma doutrina que faz com que eu tenha uma forma de enxergar o mundo onde eu estou vivendo. É isso. Isso é, de fato, o calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo, ele se baseia numa expressão pequenina, simples, porém muito profunda do ponto de vista teológico. O calvinismo se baseia na soberania de Deus. Muitos poderiam dizer,
se colocando como calvinista. A doutrina de Calvino se baseia na predestinação. Não, não é essa a base. Defende a predestinação. Nós vamos ver isso a partir das próximas lições. Mas o calvinismo, a base teológica do calvinismo é soberania de Deus. É a partir daí que temos todo o alicerce para a construção desta visão de mundo. O calvinismo é uma forma de interpretar as escrituras sagradas, assim como também é uma forma de interpretar a sociedade em que eu vivo e o mundo em que eu habito. Agora, como é que nós poderíamos começar a definir historicamente estes 5 pontos? Bom, eu diria que estes 5 pontos, eles são, na verdade, uma síntese também daquilo que foi decidido no Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort, esse sínodo aconteceu no século XVII, e ele trouxe, então, as doutrinas da graça e da predestinação. É isto. Estes 5 pontos, eles estão presentes e foram a nós presenteados por este sínodo. Este sínodo é o responsável por esta sistematização que ficou conhecido como os 5 pontos calvinistas, ou os 5 pontos da graça, né, que o próprio concílio chamou de as doutrinas da graça e da predestinação. E por que o Sínodo de Dort, lá na Holanda, né, é bom que se diga, esse concílio aconteceu lá na Holanda, como eu disse, no século XVII, na cidade de mesmo nome. A pergunta é, por quê? Por que esses irmãos se reuniram e se debruçaram nas Escrituras Sagradas para nos trazer essa sistematização que é resumida nos 5 pontos que nós vamos estudar? Bem, isso aconteceu porque nessa época houve um protesto. Existia um professor de teologia muito famoso chamado Jacob Herman. Jacob Herman, esse nome em latim é Jacob Arminius. É de onde vem a palavra arminianismo. Porque quando você traduz o nome deste professor de teologia, Jacob Herman, para o latim, fica Jacob Arminius, daí o termo. Os seguidores desse professor, após a morte dele, então Armínio também não sistematizou estes pontos, mas após a morte desse professor, os seus seguidores, eles fizeram um protesto. E essa palavra, ela ficou também bastante conhecida. Em inglês, remonstrance, que significa protesto. Por quê? Porque eles protestaram contra a confissão belga e o catecismo de Heidelberg, que eram calvinistas, que eram reformados. Eles disseram, não, nós não temos como continuar crendo com base nessa confissão belga e no catecismo de Heidelberg, que eram, obviamente, os símbolos de fé, os documentos adotados na Holanda. A igreja holandesa havia adotado esses símbolos de fé como sistematização da interpretação das escrituras sagradas. E aí, os alunos de Armínio, que já havia morrido, entraram com um documento dizendo: nós precisamos mudar isso. Está tudo errado, essa visão que se tem da soberania de Deus, ela está equivocada. Uma coisa que precisa ser dito, para que sejamos honestos, é que Armínio mesmo, ele nunca colocou em xeque a soberania de Deus, e nem mesmo esses seus seguidores. Então, o arminianismo raiz, por assim dizer, ele não nega a soberania de Deus. O que ele faz é relativizar esta soberania. Eles relativizam esta soberania por conta de uma visão fortemente embasada pelo humanismo, o humanismo iluminista. Armínio, como professor, quando vivo, ele se baseava na construção da sua proposta teológica em Pelágio,
lá da Idade Antiga, e também ele se baseava em Erasmo de Roterdã. Esses são os dois, ou as duas influências na vida de Jacob Herman, ou Jacob Arminius, ou Jacó Armínio, como nós conhecemos em português. Ele se baseou nestes dois, onde Pelágio ele colocava uma soberania humana muito forte. O homem ele era soberano na sua escolha. E Erasmo de Roterdã trouxe para nós o quê? A posição humanista, o homem como centro. Você descentraliza, você retira o Senhor Deus como aquele ao redor de quem orbita todas as coisas e você agora coloca o homem. Há um deslocamento de Deus para o homem, do Criador para a criação. E Armínio, ele se encantou com as leituras, tanto de Pelágio quanto de Erasmo de Roterdã, e aí ele cria a sua teologia. E quando ele morre, então os seus alunos eles vão sistematizar esta teologia de Armínio em 5 pontos. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante do ponto de vista histórico. Porque os 5 pontos calvinistas que nós conhecemos, eles surgiram de 5 pontos arminianos. Porque os arminianos é que construíram 5 pontos para combater a teologia reformada. Eles não acreditavam na predestinação na forma como os reformados acreditavam. E aí eles sistematizaram toda essa teologia de Armínio em 5 pontos. E quais são esses 5 pontos? Que não são os 5 pontos calvinistas, não são. Não são os 5 pontos considerados de Calvino, ou com base na teologia de Calvino. Esses 5 pontos de Calvino surgiram por causa destes 5 pontos dos arminianos, que vêm em forma de protesto na Holanda. E esses 5 pontos diziam o seguinte: primeiro, vontade livre. O que isto significa? Significa que o homem ele tem livre arbítrio. Ele pode escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. Ele pode escolher a salvação ou não, ou a sua perdição. Está no homem essa decisão. Ele decide. O Senhor Deus, ele não tem nenhuma participação nessa decisão humana. O homem, então, ele se torna soberano para escolher o rumo da sua vida na eternidade. Esse é o primeiro ponto, vontade livre. O segundo ponto é eleição condicional. Ou seja, existe uma eleição para os arminianos? Existe uma eleição? Existe. Porque a Bíblia fala de eleição, não fala? Fala. Fala que Deus escolheu, etc. Como é que eles davam conta desta eleição na Escritura Sagrada? Disseram, mas essa eleição ela está condicionada. Condicionada a quê? Condicionada ao conhecimento de Deus. É muito simples. Eles diziam que Deus, ele conhecia todas as coisas. E ele conhecia todo o futuro. Então, lá na eternidade, Deus sabia que eu, Alfredo, iria me converter por vontade própria e soberana. Eu iria escolher a Cristo, a seguir a Cristo. Então Deus lá da eternidade olha para mim aqui, no presente século, aí ele diz, o Alfredo, ele vai se converter, ele vai escolher a Cristo. Então ele é um eleito. Perceberam? Eleição condicional. Essa eleição ela está condicionada à decisão humana. O Senhor Deus, ele está restrito às nossas decisões. Se eu decido ser salvo, então Deus, ele me escolheu, ele me escolhe. Mas não é uma atitude soberana e independente de Deus, mas é uma atitude condicionada à decisão soberana do homem. Esse é o segundo ponto dos arminianos. Terceiro é expiação universal. Eles vão dizer que Cristo morreu por toda a humanidade
e que o desejo de Deus era a salvação de toda a humanidade, toda ela. Deus desejava que a morte de seu filho alcançasse a todos. E o próprio Cristo, quando ele morre por toda a humanidade. É por isso que eles vão admitir que essa expiação universal, ela possui um fracasso. Ela fracassa nesse propósito, porque ela não salva a toda a humanidade. Ela vai salvar apenas aqueles que, por livre e espontânea vontade, recebem a Cristo. Aqueles que não recebem a Cristo, que vão para o inferno, estes mostram que esse desejo de Deus de que toda a humanidade fosse salva fracasse. Então, a expiação universal, ela é um fracasso. Como assim? Como ela é um fracasso? Ela é um fracasso não no seu poder de salvação. Ela salva. Cristo tem poder para salvar todo aquele que se rende aos seus pés. Diziam e dizem os arminianos. Mas ela fracassa porque, embora o Senhor Deus Pai tenha enviado seu Filho para morrer por toda a humanidade, porque o desejo dele, o amor dele é por toda a humanidade, Deus ama toda a humanidade sem distinção, ele diz, mas fracassa nisto, porque nem todos recebem a Cristo, nem todos se convertem a Cristo. O quarto ponto dos remonstrants, ou do protesto dos seguidores de Armínio, o quarto ponto dizia, como ainda diz para os arminianos, que a graça pode ser impedida. Bom, vamos entender isso na visão deles. Os arminianos acreditavam que o Espírito Santo, ele de fato procurava levar todos os homens à salvação, procurava levar todos os homens a Cristo. Então, essa era a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa vontade de conduzir todos à salvação. Mas o homem tem poder de impedir esse desejo do Espírito Santo de Deus. Ele impede. Então, vamos ser bem práticos. Uma pessoa está ouvindo uma mensagem de evangelização. Ela ouve, né? O homem é pecador, Deus é santo, Cristo, o Senhor da glória, veio, morreu na cruz do Calvário. Então você só pode ir para o céu, você só pode ser remido se você entregar sua vida a Cristo, né? Então ele está ouvindo aquilo. Nesse momento, segundo os arminianos, o Espírito Santo está tentando convencer essa pessoa a aceitar positivamente a pregação do Evangelho. Mas como o homem ele é soberano em si, como o homem tem livre arbítrio, então ele vai dizer não. E ele impede a atuação do Espírito Santo quanto à graça da salvação. É assim que creem os arminianos. E o quinto e último ponto, e esse último ponto, ele é bastante assustador, porque ele coerentemente decorre dos 4 pontos acima, que eu já mencionei. O quinto ponto vai dizer que o homem pode cair da graça. O homem pode perder a salvação. Por quê? Porque se o homem ele é salvo pela sua própria vontade, ele também pode perder a salvação depois de ter sido salvo. Como que ele pode perder a salvação? Ou por uma decisão, não quero mais, né? Não quero mais, toma aí, né? Toma, Senhor, a salvação, não quero mais, estou fora. Ou ele pode fazer isso por não só por uma decisão, mas também por uma atuação. Então ele comete pecados e não se arrepende, se afasta da igreja. Há uma expressão muito comum hoje entre os arminianos, que é a palavra desviado, né? Então o fulano é cristão, o fulano é crente. Não, ele é desviado. Ele não é nem ímpio, nem crente, ele é desviado. Desviado é um ímpio, não é, que abandonou a salvação. E o arminianismo diz que isso pode acontecer reiteradas vezes, ou seja, você pode ser salvo, aí você cai da salvação, depois você se salva novamente, depois você cai da salvação, você se salva novamente, você cai da salvação e por aí vai. Então, não há nenhuma garantia dessa salvação. A única garantia, entre aspas, é o próprio desejo humano de preservar ou não
esta condição de salvo. Então, o que nós podemos perceber aí? O que nós podemos resumir da visão arminiana trazida lá no século XVII na Holanda pelos alunos ou ex-alunos de Jacó Armínio? Eles vão trazer uma teologia das obras. Não tenha dúvida quanto a isso, porque depende do homem, depende do que o homem decide, do que o homem faz. Quando a gente diz que a salvação no arminianismo depende das obras, não necessariamente estamos dizendo que o homem é salvo por boas obras, como quer a Igreja Católica Romana, como quer o kardecismo. Não é necessariamente isto. Mas o arminianismo, ele acredita que o homem tem que fazer algo. A salvação, então, ela se dá num trabalho de cooperação entre o Senhor Deus e o pecador. É um trabalho de cooperação. É por isso que nós chamamos, teologicamente, este processo de salvação de sinergismo. De onde vem a palavra sinergismo? Sin vem de sun, que é junto. Ergismo vem de ergo, do grego, que significa trabalho. Então, a salvação de alguém, quando eu sou salvo, no sentido de que eu me converto a Cristo, de que eu me entrego a Cristo, aceitando a sua obra redentiva na cruz do Calvário, eu estou, de certa forma, contribuindo com o desejo de Deus. Então, é de fato uma teologia das obras. Depende do homem, depende do que ele decide, porque o homem possui livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é porque o homem pode escolher se ele vai calçar sapatos, ou se vai de sandálias, ou se ele vai com calça jeans, ou calça mais formal. Se ele vai utilizar uma blusa social ou uma blusa mais despojada, se ele vai ou não escovar os dentes. Não, livre-arbítrio não é isso. Isso aí tem outro nome. Isso aí se chama livre agência. E todo ser humano tem livre agência. Os reformados acreditam que o homem possui livre agência. Ele toma decisões na vida dele. Mas com relação à salvação, não. Por quê? Porque livre-arbítrio é quando uma pessoa ela tem poder para continuar numa vida de pecados ou não. Entenderam? Por exemplo, quem tinha de fato livre-arbítrio era Adão, juntamente com sua esposa Eva, os nossos pais lá no Jardim do Éden. Eles tinham livre-arbítrio. Eles estavam numa condição de santidade e eles podiam escolher cair dessa condição. Da condição de puro para uma condição de pecador. Livre-arbítrio é isto. Livre-arbítrio é isto. Não é a vontade que você tem ao longo da vida. A vontade que você tem ao longo da vida é livre agência. Isso aí todo mundo tem. Deus concede. É por isso que nós, reformados, nós queremos na soberania de Deus, mas nós queremos também na responsabilidade humana. Mas não com respeito à salvação. Com respeito à salvação, não. O homem não participa. Somente a obra de Deus na vida das pessoas faz com que elas sejam alcançadas pela graça de Cristo. E nós vamos entender isso nas próximas lições. Talvez você tenha ficado aí meio em dúvida, mas nas próximas lições nós vamos entender isso com mais detalhes. Mas a teologia arminiana, ela é sim uma teologia de obras. Não tem como negar isso. Não há como negar isso. Então, quando nós voltamos lá para o século XVII, quando esses arminianos levaram esse documento chamado Protesto para ali o Conselho de Estado da Holanda para que eles estudassem, aí eles resolveram reunir um concílio na cidade de Dort. E aí eles se reuniram e eles tiveram cerca de 154 sessões. E nessas sessões surge então os 5 pontos calvinistas que contrariam esses pontos que eu acabei de trazer para você. Então não é vontade livre.
mas é depravação total do homem. Não é eleição condicional, é eleição incondicional. Não é expiação universal, mas é uma expiação limitada ou objetiva que alcança apenas os eleitos. Não é que a graça pode ser impedida, a graça é irresistível, é o poder de Deus. E não é que o homem pode cair da graça, mas é a perseverança dos santos. Foi isso que surgiu. E eles fizeram isso por quê? Porque, examinando as doutrinas dos arminianos, eles começaram a estudar e a comparar cuidadosamente estes ensinos de Calvino, de Armínio, com a Escritura Sagrada. Eles pegaram o ensino da Escritura Sagrada e começaram a estudar. Bom, vamos ver. Trouxeram aqui uma proposta teológica, vamos ver se adequa à Escritura Sagrada. E eles chegaram à feliz e correta conclusão de que o arminianismo não apenas era um erro, mas era uma heresia. Exatamente isto. A visão reformada olha para o arminianismo não como um pequeno erro, mas como uma heresia. E uma heresia que fala da teologia das obras, de que alguém pode, para ser salvo, é necessário também as obras do homem, a atuação do homem, sua escolha. Essa foi a conclusão do Sínodo de Dort. Isso foi tão forte que a liderança da Holanda expulsou, olha só, expulsou estes teólogos da Holanda, e essa expulsão teve a duração de aproximadamente 6 anos. Eles foram proibidos de retornar à Holanda para não disseminar a heresia. Então, quando nós falamos dos 5 pontos calvinistas, esse é o contexto histórico. Os 5 pontos calvinistas foram uma reação contra o protesto dos arminianos. E aí, o que nós podemos concluir, né, com esse aparato histórico? Primeiro é o fato de que o Senhor Deus, ele é totalmente soberano. Um texto que eu quero ler aqui para vocês é o texto que está em Efésios, onde fala claramente sobre a total e absoluta soberania do Senhor. Diz assim a Escritura Sagrada, sobretudo com respeito à atuação do Senhor. Ele diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Então veja, não fomos predestinados porque Deus conhecia o futuro, nós somos predestinados por conta do propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha que texto claro, que fala da absoluta soberania de Deus, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus é soberano. É por isso que Daniel, lá no capítulo 2, verso 20 e 21, diz que
Deus é soberano, ele estabelece todas as coisas, até mesmo a liderança política, Deus coloca, Deus retira. Não é o homem, a democracia, né? Nada disso. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela impõe a sua vontade sobre o povo, sobre os homens. Então, esse é o contexto histórico para os chamados 5 pontos calvinistas, que nós passaremos a estudar a partir da próxima lição, estudar com mais veemência. Então, Deus é soberano. Essa é a grande base que temos. Então, é por isso que nós somos reformados, nós somos calvinistas. Nós cremos, então, nesta soberania de Deus, que deve nos levar ao temor e ao grande amor para com o nosso Deus. Bem, meus irmãos, esta é a nossa lição de hoje. A partir da semana que vem, se o Senhor Deus assim desejar, entraremos nos 5 pontos calvinistas e vamos estudar mais detalhadamente cada ponto deste, entendendo o que as Escrituras Sagradas dizem e enfrentando também o que a Escritura Sagrada diz, né? Porque talvez alguém pense aí, mas tem aquele texto, tem aquele outro. Nós vamos enfrentar tudo isto e vamos mostrar que os 5 pontos calvinistas, ou os 5 pontos, como ficou conhecido no Sínodo de Dort, os 5 pontos da graça e da predestinação, estão coerentes com a Escritura Sagrada. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.